Vamos começar o estudo do Encontro 38, de 20 de agosto de 2017. E esse estudo, na verdade, é um debate nosso sobre o livro Um Terço da Vida, do médium Vanderlei Oliveira, pelo espírito Hermance Dufour. Esse livro trata, como as pessoas podem perguntar, um terço da vida, o que significa um terço da vida? Grosso modo, significa o tempo que as pessoas passam dormindo, né? É um livro que fala bastante, com vários casos e vários exemplos do que os espíritos fazem enquanto os seus corpos na Terra estão no processo do sono. O que acontece com vários desses espíritos nos movimentos de desdobramento, para onde eles vão, se eles não trabalham, por que eles trabalham, o que eles esperam desse trabalho e às vezes encontram, às vezes não encontram. Muitas vezes as coisas são diferentes do que elas imaginam que são. As pessoas superestimam o seu próprio estágio. Se ele tem dificuldades, as dificuldades da vida enquanto está desperto, o quanto que elas atrapalham o sono, atrapalham as atividades que elas fazem depois do sono. E também fala muito sobre socorros que o plano espiritual presta a essas pessoas, a esses espíritos que estão nesse processo de desdobramento, enquanto as pessoas estão, os seus corpos estão dormindo na Terra, Fala-se muito sobre limpezas energéticas e outros tipos de prestação de socorro e magnetismo que os espíritos recebem, que nós recebemos, enquanto estamos dormindo. Feito essa introdução, podemos começar o debate. Bom, eu vou falar uma coisa interessante, que eu achei interessante, o que acontece, pelo que a gente leu aqui, acontece que os pensamentos que a gente tem formam uma egrégora em torno da Terra, certo? Principalmente se esses pensamentos não forem bons, provocando o quê? Um miasma, e que esse miasma é liberado e é limpado por uma equipe de espíritos comandado por São Miguel, e que fazem uma limpeza, e que essa limpeza proporciona também que o espírito desdobrado consiga alcançar os espaços superiores, não é? Então, não adianta só você estar preparado para alcançar o espaço superior se você não pode sair da Terra. Se a miasma que existe na Terra é tão grande que você não consegue sair. Além dos pensamentos ruins que você tem, que não podem fazer o seu desdobramento, que seja até que você desdobra, mas que você fica com o espírito dormindo do seu lado, você do lado dormindo e o espírito do seu lado dormindo também, porque ele não consegue subir, ele não consegue se elevar, ele não consegue ser elevado também, mesmo que os mentores deles, os protetores deles estejam ali para levá-lo, não conseguem tirar ele dali para levar, para receber ajuda. E quando conseguem, vão também receber ajuda, vão haver uma limpeza do seu espírito, do seu como é que é? O etéreo. Duplo etéreo. Hã? Duplo etéreo. Do duplo etéreo, que seja o duplo etéreo, perispírito. Aí eu fiquei sabendo do duplo etéreo, agora não sabia direitinho. Agora que a gente sabe mais ou menos o que acontece. E que essa limpeza é feita no duplo etéreo, nem no perispírito Quer dizer, antes do perispírito. Interessante é que eles conseguem tirar esses pensamentos e essa coisa ruim, esse miasma ruim do duplo etéreo, coletam esse material, transformam esse material e depois fazem com que esse material transformado seja usado em benefício daquele próprio espírito. Muito legal isso aí. Como uma hemodiálise. Interessante. Um antídoto. Não pode, Interessantíssimo isso.
Eu acho que eu fiquei assim impressionado. Me pegou muito essa explicação. Eu não posso dar muita contribuição porque eu não li o livro inteiro, na verdade muito pouco, mas o que me chamou muita atenção no pouco que eu li, em diz respeito a mim, é quanto da minha evolução eu estou inibindo por não me preparar para o sono. Né? Então eu vejo muitas vezes, chego à noite, né, às vezes com a cabeça cheia, em vez de fazer um preparo, uma meditação, me preparar para o sono, vai ver TV, ou vai para a internet, aquele monte de estímulo, né, que pode poluir dependendo de como você reage, né, às informações. Sim, isso. E aí quando você vai para o sono, você está muito denso. É isso que impede. Então isso para mim foi o mais chocante, tanto que eu não entendi, quando eu vi um terço da vida, né, aí eu comecei a ler e entendi. Você dá menos que isso, né? O dele então, não para mim é um terço. quarto da vida. O dele né? é 1/10 da vida. Então eu acho que o principal efeito para mim, pelo menos eu acho para todos que vierem a se interessar por esse texto, tem um efeito prático importante, que é se preparar para o sono. O sono, e várias vezes os mentores que a gente já travou contato, eles falavam assim, quando você vai dormir, você vai trabalhar. Teu corpo descansa, mas teu espírito continua aprendendo, né? Então e aprendendo sobretudo, né? Não necessariamente você está efetuando um trabalho no sentido prático, assim, de ir resgatar, ajudar alguém, mas você está aprendendo, você está em algum lugar viajando, aprendendo, ou mesmo do teu lado, numa viagem resgate, aprendimento, limpeza, tudo. Então eu acho que essa é a principal lição prática do livro, né? Eu acho que tem vários, no meio dessas narrativas todas, tem vários conceitos, né? De culpa, de raiva, de amor, né? Ele traz bem todos esses conceitos. Uma coisa bem interessante que logo no começo me chamou a atenção é que ele fala o seguinte: ter amparo não é não ter problemas. Então, se a gente alargar essa concepção, né? Então, assim, o problema vai existir, você tem um amparo talvez para resolvê-lo, né? Ajuda para resolver problemas, mas a gente tem que estar consciente de que ter esta ajuda não significa não ter problemas, porque senão também nós não evoluiríamos. Essa limpeza eu também achei super interessante. Tem um filme bem antigo, Você é o que você pensa, somos o que pensamos. Existe uma coisa assim, não existe? Eu até assisti, mas eu não lembro o título. Não é? Somos em alguma coisa assim. E aí ele, né, o homem, ele mostra que o homem é fruto da sua... O seu antigo que você está dizendo é na época do segredo, ó. Será que é? Que eles fazem vários experimentos. Você é o que você pensa. Como é que é o nome do filme? Você lembra? Também não. E achei bastante interessante, não vou discorrer aqui porque todo mundo leu, mas eu achei bastante interessante assim, as reflexões do Dr. Inácio, que estão mais pela página 34 e 35, quando ele fala do relógio, das sensações, das coisas materiais, e ele reflete junto com a dona Modesta essa reencarnação deles no Brasil, né, vindos da França, e ela fala, tenho saudades dos jardins, da Tulheria, não sei o que e tal. E justamente eles deixam claro que essa reencarnação vindo da França para Uberaba foi uma tarefa que eles assumiram para que eles tivessem um bom recomeço, porque eles foram inquisidores, né? Então achei muito interessante toda essa reflexão do Dr. Inácio em cima dessa reencarnação e da vida dele na espiritualidade, né? A história do relógio é ótima. E o que ele queria, o que ele quer no futuro? Pois é. A futura encarnação dele Eu ri muito nessa parte. É muito bom. Demais. E achei o que ele vai propor. E Você sambista. E essas sensações, né? É muito legal. Que ele fala, essas sensações eu achei interessante
essa roda que ele monta, que é assim. Na vida espiritual você tem as sensações, você continua tendo as suas sensações. Então ele fala, é quase como se você está sem o seu corpo físico, mas você está quase reencarnado, é como se você estivesse reencarnado. E depois ele continua nessa linha de reflexão, ele fala, pois é, e é assim que a espiritualidade acaba nos convencendo a reencarnar, porque aqui é muito bom. Mas aí, e essas sensações todas? E aí começa a dar vontade de reencarnar de novo, sabe? Então essa observação dele, essa reflexão do Dr. Inácio eu achei incrível. E um relato também que foi bastante interessante para nós é daquela mulher que chama Nina e que está com Alzheimer, né? E que trouxe bem assim, toda uma vida, uma experiência que a gente teve com a minha sogra, né? Então tem a pessoa que vai lá na casa de repouso e ela não lembra, mas na espiritualidade ela se dá conta de que elas se conhecem e tal. Achei bastante interessante isso. Quase não reconhece, né? Porque a espiritualidade ela tá uns 30 anos mais nova, né? Uma aparência de outra aparência. Ativa, né? Cabeça boa e tal. E no capítulo 7 tem também o relato, a história daquela Silvia que tem enxaqueca. E não sei se eu fiz a ligação certa ou não, mas eu cheguei a lembrar daquela questão do Robson Pinheiro, da teia mental. Da teia mental. Né? Então, não sei se seria alguma, não sei se vocês acham. Se seria... Foi ela que foi ser tratada e encontraram um chip na cabeça? Não, ela tinha enxaqueca por causa da fofoca, porque... Não, eu sei da fofoca, mas tem alguém que vai ser tratado... Tem, mas é depois, acho que é no capítulo 8. Isso eu não anotei. Não, 9. Capítulo 9. É da caso de urgência da menina. Da menina, isso. E eu cheguei a pensar nessa história, naquela colocação da teia mental. Não sei se cabe, se não cabe, se é, se não é, não sei, mas foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu fui procurar um pouquinho sobre essa coisa do duplo etérico, né, que eu estava com dúvida, e realmente assim, o duplo etérico não é o perispírito, né, não tem nada a ver com o perispírito, é espírito, perispírito e corpo físico. É isso. Agora, existe uma ligação entre esses três, que é o campo vibratório. Então, segundo o que eu entendi, o duplo etérico existe em qualquer matéria. Qualquer matéria no planeta Terra. Porque qualquer matéria emite vibrações. E essas vibrações é que são o duplo etérico. Então, se você se mantém equilibrado, com bons pensamentos e tudo mais, você vai ter vibrações positivas e provavelmente médiuns videntes conseguirão enxergar cores dessas vibrações. Então, se você se mantém equilibrado, essas vibrações emitem uma cor suave, equilibrada, harmoniosa. Se você está fora do seu ponto de equilíbrio, com pensamentos não muito edificantes, né, como a gente costuma dizer aqui, então essas cores serão mais escuras e as vibrações não terão harmonia, elas serão assim como se fosse uma coisa desconexa, entendeu? E é justamente desse duplo etérico que eles pegam a matéria para fazer os antídotos das coisas. Eu acho que foi isso que eu observei, assim, no modo geral. Mas o livro é bastante interessante e muito bom, assim. Acho que vale a pena. Os casos que acontecem, né? E como eu já fui dar umas voltinhas por aí, né, então... Você foi e lembra, né? Porque na verdade, pelo que o livro fala, todos... Eu nunca lembro. Todos tem nós. sonos às vezes. Não sei nem se eu fui. Pelo livro, todos nós, em algum momento... Pra mim, às vezes não conseguimos sair, mas a minha percepção é que meu espírito nem sai, porque logo ele já tem que voltar. Acontece comigo. Não dorme nada. Veja bem, a reunião aqui que aconteceu com o professor, com o Inácio,
Nas Ferreira, a Modesta e a moça, A dona Dona Cida, aconteceu às 3 horas da manhã, né? Que é a hora que você acorda. Que é justamente a hora que eu acordo. Então, se eu fui, eu já voltei. Pode falar, mas Seu Zé sempre que pede pra sair mais cedo. E tem outro detalhe, eu acordo mais de uma vez por noite. Então, sabe, deve ser bem difícil para o meu espírito sair para algum lugar e... Mas lembra a história do Robson Pinheiro, que ele tinha muita fome? ele saía. Ele falou, você não repara, porque assim, o médium ele tem que voltar porque ele fica com muita fome, ele tem que acordar para comer. Faz uma boquinha. Sei lá, deve ter algum escape aí para esse problema, né? Devo sair e voltar assim facilmente, eu não saio mesmo, eu fico do meu lado ali. Não sei. Tá. Você chegou no capítulo 7? Não. Exatamente. Tratamento espiritual para um caso de fofoca. Eu falei, não, É muito interessante. Fala Vai lá, fale. Não, vou esperar você chegar na parte. Não consegui chegar lá. Você fala da maledicência e tudo, então é um caso de uma moça que sofre com isso. Ela Ontem o caso. Você não quer ficar na semana que vem? Você acha que a gente esgota o livro? Pode ser. Se vocês quiserem fazer só essa introdução, a gente retoma a semana que vem. Acho que eu consigo ler aquela. Não, a gente pode falar outras coisas, mas eu quero deixar isso pra você. Você que gosta Tá do bom. tema. Já fica capítulo 7. Um homem que gosta de maledicência. Como Um tema filosófico. Ok. além das coisas que vocês falaram, que, assim, tem aquela palestra, né, do Chico Xavier. Exato, muito E legal. ele fala uma coisa que justamente está me pegando, que não está que eu acho que não está acontecendo na vida real, que é, ele fala assim, sejam servos uns dos outros. Que é o que não acontece na vida real. Cada um quer o seu e dane-se o outro. Exatamente. Né, que tava falando que todo mundo quer pegar o seu pedaço, que a gente estava conversando antes. Então, acho que se cada um cuidasse mais do outro. E a outra coisa que eu acho muito difícil, que é no capítulo 6, que é a coisa que ele fala da devoção extrema e da sensatez, né? De que ser devoto extremamente também não é legal. Uhum. 6 é trabalhadores dedicados ou estressados. Ele fala que também não adianta querer ser assim, mas poxa, como assim eu não posso entrar nos reinos dos céus? Eu que fiz tanta coisa, fui super devotado, não sei o quê, mas isso também não necessariamente é o caminho. Então, cuidar do corpo, cuidar da sua família, ter lazer, isso também é muito importante para você ter uma frequência mental, uma energia positiva, né? E assim, isso eu acho que tudo na vida, da gente não exagerar nem de um lado nem do outro, questão de trabalho, né, na profissão. Eu acho sempre muito difícil saber esse equilíbrio. Eu pelo menos sempre acho que eu estou fazendo mais de um, ou quando eu faço mais de um eu afasto do outro, quando eu estou fazendo mais do outro. Então, acho que esse equilíbrio é muito difícil. Você fala, poxa, estou fazendo pouco, mas aí quando você faz mais, poxa, mas eu estou deixando a minha família de lado. Aí quando você vai com a família, mas eu estou deixando o trabalho de lado. Eu acho muito difícil achar esse ponto de equilíbrio com tudo. Então, mas novamente, será que existe? Sim. Acho que não. Quanto que você se autoexige? Se bem que aí a gente já começa a falar de culpa. Não, mas ela que ficou pendurada. Mas antes de chegar nisso, antes de pegar na questão da exigência, que a exigência acho que já é o segundo passo. Para mim existe um problema conceitual antes. E eu falo não da fé, acho de todos. Que é a ideia de que você consegue manter este compromisso diversificado, distribuído, balanceado a todo momento. Sendo que a gente recebeu uma inteligência focal. Então, essa inteligência, ela depende do foco em determinadas atividades, e para isso você tem que abstrair o restante. Então, é inevitável, se isso for verdade, não sei se que ao dar atenção a algum elemento da sua vida, alguma dimensão, você vai deixar as outras partes desguarnecidas, nem que momentaneamente. De forma que
você vai cometer, né, esses desbalanceios, só que aí você vai, terminou uma, aí vem outra e você corrige. Aí, né, os pratinhos lá, né, pendurados não, girando em cima dos pauzinhos. E talvez o problema conceitual seja a gente imaginar que dá para ter essa vida perfeitamente equilibrada. E eu acho que não, acho que esse é um erro conceitual. Porque Jesus, inclusive, ao usar o conceito, Jesus e os antigos, né, o conceito pecado, tinha algo muito claro, né, errou o alvo. Não foi lá, né, focou demais nisso aqui e não ficou no centro, ficou um pouquinho para o lado, né, sei lá, a parte mais da família. Aí deixou a parte dos amigos desguarnecida. Aí você vai lá e conserta. Ó, agora ficou demais para cá, agora ficou demais para cima. E é um constante processo de ajuste, né? Não tem... Eu acho que não dá pra gente chegar no ponto em que você fala assim, nossa, eu tive uma semana em que eu distribuí todas as minhas atividades e atendi tudo. Não, porque se isso acontecer, você estagnou. Porque a todo momento você vai aprender, a todo momento você vai ter desafios novos, a todo momento vai ter um imprevisto, a todo momento vai ter alguém que precisa de algo. E aí corre o risco de aparecer alguém que tem uma necessidade que vai requerer de você o tempo inteiro. Você vai falar, olha, desculpe, agora eu já dediquei a parte para os meus amigos, eu agora preciso cuidar da minha família, porque eu marquei de ir com o meu sobrinho até o parque. E a pessoa disse, não, mas eu estou morrendo. Eu falei, então, eu sinto muito, veja, eu preciso... né? Não dá, e a caridade, e o momento da compaixão, é inevitável que isso aconteça. E se não houver esse erro conceitual, talvez não venha o passo seguinte, que é a autoexigência, né? Que é o julgamento próprio, que cria, né, esse fardo, esse peso, que faz com que fique mais difícil ainda a gente se ajustar. E tem um outro ponto. Desculpa. É que acho que o Paulo, ele é... Não, desculpa, eu ia mudar de assunto. Não, pode mudar. Não, que outro ponto legal que eu achei interessante é que assim, não basta ter amor e querer. Você tem que ter as características para aquele determinado trabalho. E querer não, e querer bem, né? Então assim, tem algumas coisas que não servem para você. Não é aí, vai para outro caminho. Você está num nível que você pode fazer aquilo, não aquilo para cima. Então, exatamente. É autoconhecimento e saber o que é para você e o que não é, o que você... De desenvolvimento, né? Onde você vai ser útil, onde você vai... Que nem ele queria fazer uma coisa superior, não, mas eu varro... A dona Modesta falou, eu varro a enfermaria, faxina, sabe? Pra fazer isso não dá, você vai... Como é que é? O cara que fumava, né? Falou, olha, precisa de 24 horas sem fumar, você aguenta? Pô, eu fico muito ansioso, quando eu faço o trabalho, eu fumo um maço de uma vez porque eu estou muito ansioso, ainda tá fazendo falta. Então, se você não aguenta, aqui nós temos o trabalho de varrer o chão do subsolo. Não, mas varrer, eu estou há tantos anos fazendo trabalho aqui, como é que eu só vou varrer aqui? Eu falo, mas eu varro aqui, não tem problema, eu tô aqui, sou médico assistente, mas eu varro aqui também. Assim, mas aí é um trabalho muito simples, porque eu desenvolvo, eu falo assim, mas você tem alguma pessoa dos personagens, das pessoas que trabalham aqui no hospital que você admira? Admiro a Dona Modesta. Então, a Dona Modesta também varre aqui. Ela gosta de varrer, porque é uma matéria que a gente retira daqui, a gente utiliza para fazer os remédios. É útil, é importante. Mas ele não se convenceu, não. Varrer não estava nos planos. Então, esse é um traço que a Fê estava me contando, que é interessante, né, de notar como a gente condiciona a caridade, né, ao determinado nível hierárquico que a gente acha que atingir. E tá, né, é o bom, né? Então, quando a gente foi fazer esse trabalho de cura, eu lembro, a primeira vez que eu cheguei, isso é um pouco reflexo, né, instintivo em parte, né, mas é uma reação automática. A gente chegou lá, os mentores vieram, falaram com a gente, falaram, olha, você vai ficar aqui, você vai anotar, né, os remédios, vai passar. Eu fiquei lá, né, anotando. Em vários momentos eu falava assim, nossa, mas que coisa inútil, né, que eu estou fazendo, ou que coisa simples. E eu ficava num duelo mental, porque uma parte minha falava assim, nossa, mas você vai vir aqui para fazer isso, vai ficar aqui 5 horas fazendo isso. E a outra parte falava assim, tem aprendizado nisso.
Então fica aqui, seu papel é um papel que não causa dano, já dado que você não sabe nada Pelo disso contrário, aqui, né? Então teu papel é anotar e fica aqui observando o que você vai aprendendo. Você não sabe, né, que o futuro te guarda. Então eu ficava sempre nesse duelo. Então quando eu via algo legal, essa parte positiva ganhava força. Eu falava, nossa, aí quando eu começava a ficar monótono, vinha outra e falava, tá vendo? O que você tá fazendo aqui? Vai, senta lá, vai, descansa um pouco. E eu acho que é normal isso. Eu né? acho que é assim mesmo. Né? Quando você vai fazer trabalho voluntário, as pessoas entendem que trabalho voluntário é assim, já tô te fazendo um favor, então o mínimo que você pode fazer é me dar algo que eu quero, né? Já que eu já tô aqui te ajudando. E não necessariamente o voluntário no sentido de se colocar sob a necessidade do trabalho. Mas impor as suas condições, impor a sua... É exatamente isso. Justamente junto a essa suposta hierarquia, vem todos esses casos de arrogância dos dirigentes que eles citam também, né? Porque principalmente aquele P, que logo no final vai falar com o doutor Inácio, né? O senhor P, o senhor P. Ele critica os livros. Critica os livros do doutor Inácio. Assim, É o dono contra da razão, ele tá certo, ele, assim, de uma arrogância extrema, né? E tem 2 ou 3 casos desses dirigentes que também, né, se utilizam dessa hierarquia para justamente marcar toda essa arrogância. Acho que tem um lugar junto de Jesus já. Já está com o lugarzinho garantido. É bem interessante. Eu acho que tem muita lição aí dentro, assim, que a gente Pensar um pouquinho. pode aproveitar. Paulão. Tô pensando se eu falo agora ou se eu deixo pra semana que vem. Deixa pra semana que vem, que aí a gente Já são. Aí eu posso participar de maneira mais completo. efetiva. É do 7º que você vai falar? No 7º eu vou falar no André. Eu vou falar do. Do qual? Eu ia falar do 2º do 8º. 8º? Segundo e 8º. 8º é recrutamento dos servidores. E o 9º, eles contam casos de limpeza energética Dos encarnados. Que é muito legal também. É do 8º, sim. Eu lembrei do que é. Mas tem uma coisa da... Só vou concluir porque como o Evangelho falava um pouco sobre isso, eu vou falar essa parte. E ao mesmo tempo que a gente pode se cobrar, fazer várias coisas, mas se você se voltar somente para o lado religioso, ou mesmo só para o lado espiritual, e deixar de viver, também não é o ponto ideal, né? É o ponto que você... Porque você não evolui. Você não evolui, você deixa de se desenvolver o seu interior. Se você abandona completamente as relações, se você abandona completamente a sua vida. Então é importante você ter em mente que não é, quando se fala em fazer o bem, não é fazer só a caridade e deixar de lado o restante da sua vida. Essa outra parte da vida, que às vezes até pode parecer inútil, ela é importante para o seu aprendizado, para o seu exercício de autodescoberta, pelo seu exercício de fazer o bem, inclusive, né, nas suas relações. O seu modo de agir no dia a dia, o seu trabalho, as suas relações com a família, Sim. com os amigos. Tudo isso faz parte também da sua evolução. Não são partes apartadas, não são partes separadas, fazem parte da sua evolução e você tem que cuidar delas também. E é como tem essa relação com o que a gente vinha falando desde o Evangelho, eu falo isso. Tem um exemplo importante nesse livro que fala disso, mas eu vou deixar para a semana que vem. Muito bom. Sim.